Neste vídeo eu vou te mostrar quais são os principais pincéis que você precisa ter para iniciar na maquiagem e qual a função de cada um. Oi, eu sou a Thelma e esse é meu canal e bem-vinda de volta. O primeiro pincel é esse aqui, ele chama pincel Kabuki. Ele tem esse nome porque ele tem esse formato aqui, ó. Então esses pincéis são chamados pincel Kabuki. A função dele é aplicar produtos líquidos, como base, por exemplo. Você pode aplicar um prime também com esse pincel e até o creme hidratante. Ó, as cerdas dele é bem maleável, ó. É como se fosse, sabe, um pincel de pintar a parede mesmo? Olha só como ele é bem flexível, ó. Então ele serve mesmo para depositar produtos cremosos na pele. Esse é um pincel que você pode excluir, não é tão necessário. Mas caso você julgue, né, que é importante você ter um produto para aplicar um creme hidratante, por exemplo, que o creme hidratante na maquiagem é essencial, você pode utilizar. Porém, você pode aplicar o creme hidratante e a base e o primer com os dedos também. Por isso que eu acho que ele não é tão indispensável assim. Mas para início, para começar a maquiagem, que é o creme hidratante, eu resolvi falar sobre esse pincel Kabuki também. Tem outros estilos desse mesmo tipo de pincel, que é um pouquinho menor, ó. Tem outro tamanho. Veja que ele tem esse formato aqui também, só que ele é menor. E aqui, esse pincel você pode utilizar para aplicar produtos cremosos também, como por exemplo o corretivo. Aqui, ó. Ele também é bem flexível, ó. Porém, se você quiser, você pode aplicar o corretivo com os seus dedos também. Tem esse outro aqui, que ele é um kabuki também, só que ele é quase que um chanfrado, ele é um pouco inclinado assim, que você pode também utilizar para aplicar produtos cremosos ou você pode utilizar para aplicar o pó. Esse pincel aqui eu utilizo para aplicar o pó no meu rosto. Então eu pego um pouquinho de pó e vou depositando assim. Essa função para esse pincel eu mesma descobri. Eu queria alguma coisa para depositar o pó de forma assim precisa. Eu percebi aqui na textura dele, né, que ele deposita muito bem. Eu dei essa função para ele. Agora, o próximo pincel, que esse sim é um pincel, digamos, essencial, que você precisa ter, caso você não tenha nenhum pincel, se você for comprar um e escolher um que seja essencial, é um pincel para aplicar pó. Esse é um pincel multiuso e serve para diversas funcionalidades. E a principal delas é aplicar pó. Então, esse pincel para aplicar pó, normalmente tem esse formato aqui, né? Normalmente ele é fofinho, né? Justamente para aplicar o pó e ao mesmo tempo esfumar, ó. E para mim, pincel para aplicar pó, quanto maior, melhor. Porque aí você vai conseguir esfumar mais espaço da sua pele. E ele é multiuso por quê? Porque você pode também aplicar um blush com ele. Depois que você aplicar o pó, você vai limpar para não ficar resto aqui do outro produto que você usou. E normalmente, pincel para pó, ele sai facilmente o produto que você utilizou aqui. Então você pode aplicar o blush também. Você pode aplicar também contorno. Se o pincel para pó for menor que esse, se você escolher um menor, o contorno ficará ainda melhor. Você pode aplicar um contorno, né, aqui. Enfim, esse pincel é essencial para sua maquiagem. Para pó, eu também tenho esse outro aqui. Ele tem um formato um pouquinho diferente. Eu já usei muito ele. Inclusive, ele tá precisando lavar. Porque o pincel, somente para pó, se você fica muito tempo utilizando sem lavar, ele fica um pouco
ceboso, né? E aí ele não vai nem cumprir muito a função dele, vai ficar meio... vai quase que riscar a sua pele, não vai nem esfumar. Agora eu vou falar sobre esse pincel aqui. É um pincel chamado Língua de Gato. Ele tem esse formato aqui, ele é um pouco mais denso, ó, ele é um pouco mais durinho. Ele serve para aplicar corretivo aqui, né? Nessas partes aqui abaixo do olho. Ou você pode utilizar também para aplicar uma sombra. Se você quiser aplicar uma sombra mais pigmentada aqui na pálpebra. Esse pincel ele não serve para esfumar. Aqui, por exemplo, ele serve mais para depositar a sombra ou depositar produtos aqui embaixo como corretivo. Tem outro formato também. Tem esse formato um pouquinho maior. Esse aqui, língua de gato. Que a principal função dele é aplicar a base. A sua base líquida. Eu já utilizei há muito tempo, durante um bom tempo, esse pincel aqui, língua de gato, para aplicar a base. Só que com o tempo eu percebi que não estava ficando muito legal a base, não estava ficando com efeito bom. Então, eu acabei dispensando esse pincel e comecei a aplicar a base com os próprios dedos. Eu percebi que ficava mais espalhada e ficava mais homogêneo do que com esse pincel. Eu acho que para esse pincel aqui, a pessoa precisa ter muita prática para chegar a um efeito bom, né? Então, como eu também não peguei muito esse jeito de aplicar a base com esse pincel, eu optei por aplicar a base com o dedo. Ou seja, esse pincel aqui você pode facilmente descartar, né? Agora, a não ser se você conseguir e achar melhor aplicar a base com esse pincel ao invés de utilizar os dedos. E também você pode utilizar para aplicar a base uma esponja. Uma esponjinha assim. Como que eu faço para aplicar a minha base? Eu utilizo os dedos, coloco assim, deposito, utilizo os dedos para espalhar, depois eu dou o acabamento com a esponja. Às vezes eu dou umas batidinhas ou eu dou uma leve arrastada assim. E para mim eu acho que fica uma cobertura super legal. Agora, entre esses dois, se você tiver que escolher, não tiver muito dinheiro para investir em pincéis agora neste momento, eu sugiro que você opte pela esponja. Esse item sim é essencial para você ter na maquiagem, para aplicar na sua base. Esse aqui você não pode deixar de ter. Esse aqui vende em lojas de utilidades, em farmácias, vende de monte, é super barato. Tem outros tamanhos também, ó. Tem esse outro tamanho aqui. E tem essa menorzinha também, que eu amo, eu uso muito para depositar aqui o corretivo, aqui ó, né? Eu utilizo também para depositar o primer aqui, para fixar a sombra, ou um corretivo, então eu utilizo bastante aqui, dando batidinha nesse pequenininho. É muito bom também. Então eu sugiro que você tenha assim, ó. Esponjinha nunca é demais. Às vezes você pode colocar uma para lavar e ter uma outra, então quanto mais esponjas você tiver, melhor. Então esse item aqui é indispensável para você que é iniciante na maquiagem. Agora, esse daqui aí fica a seu critério. Para mim, não é essencial. Você pode utilizar o dedo, a esponja, enfim. Mas, além de mostrar o que é essencial, eu estou mostrando para você também os principais pincéis na maquiagem. Por isso que eu estou mostrando alguns que você poderia excluir facilmente. O próximo pincel é um pincel de blush. Ele costuma ser menorzinho assim. E ele é semelhante, é muito parecido com o pincel de pó. Por isso que eu falei que o pincel de pó, se for um pincel de pó menor, você pode utilizar para aplicar um blush também. Ou, se você quiser, você pode ter um pincel de pó, somente um pincel de blush. Ou você pode ter um pincel menor, né, de pó, e usar para o blush também. Enfim, os pincéis, gente, é algo muito pessoal.
Só estou aqui para dar algumas sugestões, né? E te auxiliar, te guiar, dar um início para você de alguma forma. Então, o pincel de blush, ele costuma ser pequenininho assim. Esse é um exemplo. Para poder alcançar essa região aqui, ó. Eu tenho um outro pincel aqui, que ele é para blush. Só que eu nunca utilizei muito bem esse pincel. Só estou mostrando aqui mesmo para exemplificar aqui para vocês. Eu nunca achei que deu um efeito legal para blush esse pincel aqui, ó. Mas é um pincel de blush. Agora eu vou falar desse outro pincel aqui, pequenininho. Ele é chanfrado, tem esse nome chanfrado porque ele tem esse formato aqui, tá vendo? Meio desnivelado. Ele é um pincel para detalhes, principalmente para a área dos olhos. Quais são as funções dele? Como que você pode utilizar? Você pode utilizar para fazer o contorno da sobrancelha. Por exemplo, aqueles produtos em pó que você utiliza para preencher a sobrancelha. Você vai pegar o produto e vai fazer o preenchimento assim, com esses detalhes aqui. Deixar a sobrancelha bem natural. Você pode utilizar também aqui abaixo, aqui, na área dos olhos, aqui para aplicar sombra aqui. E até fazer um delineado de gatinho aqui também. Até fazer um delineado aqui. Enfim, fazer alguns detalhes aqui. É um pincel de detalhes. Esse aqui é o que eu mais utilizo. Eu utilizo para preencher a sobrancelha. E às vezes aqui embaixo também. Quando eu quero algo mais sutil, para preencher aqui embaixo, eu tenho ainda o mais fininho. Esse aqui, ó, ainda tem mais detalhes, ainda é mais fininho. Tem esse outro aqui também, que é um pouco mais grosso, né? Isso aqui não é tão ideal para passar aqui embaixo, a não ser se você quiser pegar uma área maior aqui, né? Porque por ele ser grosso, ele vai pegar uma área maior aqui embaixo dos olhos, ó. Então, esses pincéis de detalhes tem vários tamanhos, vários tipos. E o que eu sugiro a você é ter um desse tamanho aqui. Ele não é muito grande e também não é muito pequeno. E um bem pequenininho, por exemplo, esse aqui. Existem pincéis até menor que esse aqui, ó, para aplicar sombra aqui. Então, desses aqui eu sugiro você ter dois. Esse aqui é muito importante. Você pode utilizar um só para preencher a sobrancelha e outro só para a área dos olhos. Enfim, agora eu vou falar sobre os pincéis de esfumar os olhos. Esse aqui é um pincel de esfumar. Observe que ele é fofinho, é bem parecido com um pincel de pó. Tudo que for para esfumar, para deixar a maquiagem mais delicada, mais leve, normalmente o pincel ele é fofinho e bem flexível assim, ó. Olha só o tamanho dele. Eu não estou falando muito de marca, mas esse aqui vale a pena eu indicar que é da Mary Kay. Ele não tem número, olha só. E eu utilizo muito para esfumar. E todos os esfumados que eu faço, inclusive aqui, ó, fica muito bom. Então ele serve para esfumar essa área aqui. Ele pega exatamente a área. E aqui, ó. O pincel para esfumar também vai depender muito do tamanho do seu olho, né? Se você tiver um olho pequeno, você vai optar por um pincel de esfumar pequeno. Se você tiver um olho grande, você vai optar por um pincel de esfumar grande, proporcional ao seu tamanho do seu olho. Por exemplo, esse outro pincel aqui de esfumar, ele é menor, ele é pequenininho. Então, como que eu faço? Quando eu quero pegar uma área maior dos olhos, esfumar uma área maior, eu utilizo esse aqui, né? Então, eu vou esfumar, ele vai pegar mais áreas. Se eu quiser esfumar, por exemplo, dentro desse, depois que eu apliquei esse aqui, que é o menor, uma área menor, eu vou utilizar o pequenininho, vai pegar uma área menor. Então,
Siga esses pequenos truques para você escolher o seu pincel de esfumar. Pincel de esfumar é essencial você ter para iniciar a sua maquiagem. Não tem como se maquiar sem ter um pincel de esfumar. Então, no mínimo, você deve ter pelo menos 2. Um menorzinho e um maior. Agora, se você quiser ter mais de um, enfim, né, 3, 4, se você já quiser já iniciar com muitos pincéis, aí fica a seu critério. Outro pincel para esfumar é esse aqui, ó. Esse aqui também é da Mary Kay, muito bom também, eu utilizo bastante. Porém, ele tem outro formato. Então, ele vai pegar algumas outras áreas do seu olho. Por exemplo, eu posso esfumar aqui dentro, com esse aqui, né? Ou aplicar, enfim. Esse aqui é um outro pincel de esfumar. Eu tenho um outro pincel aqui também, para a área dos olhos. Só que esse aqui, ele é um pouco mais rígido, né? Ele é um pouco mais, não é tão fofinho quanto esse aqui, por exemplo. Então, ele serve para aplicar uma sombra mais pigmentada, não exatamente para esfumar. É um pincel de sombra, para você depositar a sombra aqui na sua pálpebra. Agora eu vou falar sobre esse pincel escovinha, que tem 2 pontas. Esse pincel aqui, eu julgo essencial para você ter nos seus itens de maquiagem. Ele vai servir para você esfumar a sua sobrancelha após você utilizar, né, a aplicação do produto aqui. Além de pentear os pelos da sua sobrancelha e deixar bem alinhados, você vai dar uma pequena esfumada, né, para não ficar aquela coisa pigmentada, duas coisas marcadas aqui. Então, você vai utilizar para alinhar os pelos da sua sobrancelha. Eu utilizo isso aqui praticamente todos os dias, até quando eu estou sem maquiagem. Vou sair, vou dar uma olhada, eu utilizo. Acordo, às vezes minha sobrancelha está toda desalinhada, eu utilizo a escovinha. Vou gravar o vídeo aqui para vocês, dou uma olhada na sobrancelha e utilizo a escovinha para dar aquela alinhada. Eu utilizo mais essa parte aqui, confesso que essa parte aqui eu não utilizo. Nesse outro lado tem aquele outro pincel de precisão, que você pode utilizar para detalhes também, aqui embaixo, por exemplo, mas eu também não utilizo, eu uso mais essa parte aqui. Para detalhes eu utilizo esse outro aqui mesmo. Agora, cada pincel tem um tipo de cerdas diferentes. Tem os pincéis que têm cerdas naturais e outros pincéis que têm cerdas sintéticas. Como identificar? Como que eu vou saber se um pincel tem cerdas naturais ou sintéticas? Os pincéis com cerdas naturais normalmente são fofinhos, são muito fofinhos e são pelos mesmo. São pelos mesmo e são muito maleáveis. Por exemplo, esse do pó. Normalmente, esses pincéis de cerdas naturais, eles servem para esfumar. Então, todos os pincéis que tem assim, ó, essa flexibilidade aqui fofinho, ele serve para esfumar. Tanto o pincel de pó, por exemplo, como esse aqui para a sombra. Veja, ele é fofinho e muito maleável. Agora, pincel de cerdas sintéticas, normalmente ele é mais rígido. Ó, tá vendo? Essas aqui é um pouco mais rígido. Possui um brilho, ó, tem um brilho. E eles são rígidos, E esse aqui, por exemplo, ó, cerda sintética. Ele tem um brilho, ele é mais rígido, é mais duro. Olha esse outro aqui, ó. Você vê que aqui, não sei se dá pra ver o brilho, ó. Isso aqui são cerdas sintéticas. E normalmente, pincéis de cerdas sintéticas é para aplicar produto cremoso, produto líquido, não serve para esfumar, diferente de cerdas naturais. Então, essa diferença é assim que você vai conseguir identificar. Então, cerdas naturais, fofinho, flexível. Cerdas sintéticas, rígido, brilhoso, mais denso. Eu vou selecionar realmente os pincéis que eu não deixaria de fora
de jeito algum se eu estivesse começando na maquiagem. Então, que eu oriento. Eu sugiro que, em primeiro lugar, você tenha um pincel para pó, um pincel para blush, um pincel língua de gato para você aplicar sombra de forma precisa, sombra cremosa, 2 pincéis de esfumar, um pequenininho e um outro pouco maior, dois pincéis de precisão, um bem pequenininho, o outro médio assim, um outro pincel mais rígido para aplicar sombra, que seria além desse aqui, porque esse aqui, língua de gato, ele é muito rígido. Esse aqui é um pouco mais fofinho. E, por último, a escovinha. Então, são esses pincéis aqui que eu julgo essencial para sua maquiagem. Um de pó, blush, 2 de esfumar, 2 um pouco mais preciso para aplicar sombra, 2 para detalhes e um escovinha. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são 9 pincéis. Pincéis tem diversas marcas, diversos tipos, diversos preços. E você pode encontrar em loja de utilidade, em perfumaria, na internet. Você vai comprar o que você julgar necessário e essencial para o seu bolso. Tem pincéis assim, muito baratos. Muito baratos. E são bons também. Tem os pincéis da Ruby Rose, que são excelentes, são bem baratinhos. Então, eu estou aqui para te dar esse primeiro passo e te incentivar a comprar seus primeiros pincéis para maquiagem. Ou você montar uma necessaire, caso você já tenha muitos pincéis e tá com a dúvida de como montar uma necessaire com pincéis essenciais para levar na sua bolsa. Eu espero muito que eu tenha ajudado de alguma forma. Deixe o seu joinha aqui no meu vídeo para eu entender que esse vídeo é bom, que vocês estão gostando, para eu produzir vídeos parecidos como esse. Me siga lá no Instagram para você me acompanhar mais de perto. Lá tem muita dica de maquiagem, beleza, cabelo. Se inscreva no canal porque aqui tem conteúdo de muito valor. Então é isso. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!